Oi, meus amores, tudo bem? E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Bom, eu espero que você esteja tão ansioso como eu. Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, nossa querida intérprete Jaqueline. Hoje, a nossa videoaula de matemática tem o título Tabelas Simples e Gráficos de Coluna. Você vai ver como é interessante. Como já te disse, nós vamos iniciar os nossos estudos da videoaula de hoje, tendo como foco as tabelas simples e os gráficos de coluna. Bom, você já consegue identificar uma tabela. Nós vamos relembrar alguns exemplos. Veja, uma lista de compras do supermercado pode ser uma tabela. O boletim escolar também pode ser uma tabela. As tabelas são úteis para organizar dados. Utilizamos as colunas e as linhas para dispor as informações colocadas em cada célula, certo? Vou te explicar um pouquinho mais a fundo como nós organizamos essa tal de tabela. Veja só, nesse caso, nós temos aqui uma tabela com 3 colunas. As colunas são essas células na vertical. Temos também 2 linhas na horizontal. Uma tabela com 6 células, que são cada espacinho desse aqui, certo? Aqui nós temos então uma tabela com 3 colunas, 2 linhas e 6 células, ok? Agora nós vamos interpretar os dados de uma tabela, porque como você já sabe, na matemática, se a gente não colocar em prática, a gente não internaliza o que nós estamos aprendendo, combinado? Então veja só, nós temos aqui uma tabela, a tabela dos jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Aqui eu tenho uma tabela com a coluna de data, a coluna de horários e a coluna dos adversários da seleção brasileira. Primeiro, nessa tabela eu tenho um título: Jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, certo? Para que serve o título? O título mostra o que vamos falar nessa tabela, o que tem a ver os dados que serão apresentados. É como se eu estivesse explicando sobre o que eu vou apresentar lá dentro da tabela, tá certo? Depois eu tenho as linhas. Essa primeira linha descreve o tipo de informação que essa tabela vai trazer. Nesse caso, a data, o horário e os adversários dos jogos, ok? Em seguida, eu tenho as colunas. A primeira coluna está preenchida com as datas dos jogos, a segunda com os horários, a terceira com o nome dos times adversários. E agora nós temos as células. As células são aqueles espaços que eu expliquei para vocês no início. Essa quarta célula aqui, vamos contar, olha só, 1, 2, 3, 4. Dessa primeira coluna está preenchida com a data 2/12. Já a segunda célula da terceira coluna está preenchida com a palavra Sérvia, que é o nome do time de uma seleção. Mas quero perguntar para vocês, e aí, como nós construímos uma tabela desde o início? Você consegue? Se ainda não, pode ficar tranquilo que você vai aprender agora. Veja só, primeiro vou te apresentar as informações, os dados que nós vamos utilizar para construir a nossa tabela.
Olha só, uma loja organizou os preços dos seus produtos esportivos sendo bola de futebol R$ 17,00, bola de vôlei R$ 20,00, chuteira R$ 85,00 e tênis R$ 79,00. Agora eu te pergunto, o que se trata? Qual é o assunto que eu vou abordar nessa tabela? Pronto! Os preços de produtos esportivos de uma loja. A segunda pergunta é: quantos produtos nós temos? Também está incluso nos dados que eu li para você. 4. Bola de futebol, bola de vôlei, chuteira e tênis. E agora eu te pergunto, e aí? Quantas colunas nós vamos precisar? Você já sabe? Nós vamos precisar de 2 colunas. Para quê? Uma nós vamos colocar o produto e na outra os valores, certo? E quantas linhas nós vamos precisar? Já sabe? Nós vamos precisar de 5 linhas. Por quê? Na primeira vem a descrição e nas outras os produtos e os valores correspondentes. Lembra que eu falei para vocês que são 4 produtos? Pois é, agora é hora de montar a nossa tabela com 2 colunas e 5 linhas. Inicialmente, vamos colocar o título: preço dos produtos esportivos. Olha só. Agora, vamos descrever na primeira linha: produto e valor. Em seguida, vamos colocar o nome dos produtos: bola de futebol, bola de vôlei, chuteira e tênis, certo? Na primeira coluna, aonde descrevemos os produtos. Já na segunda coluna, vamos descrever os valores de cada um dos produtos. Bola de futebol custa R$ 17,00, bola de vôlei R$ 20,00, chuteira R$ 85 e tênis R$ 79. Pronto, sua tabela está completa. Viu como é simples? Muito tranquilo trabalhar com tabelas, não é mesmo? Consegue perceber que os dados ficam mais visíveis? A tabela facilita a visualização. Bom, mas o conteúdo de hoje não era só sobre tabelas. Agora vamos falar sobre os gráficos, que é um recurso muito importante e muito utilizado para facilitar a visualização. Olha só o que o slide nos diz. O gráfico é uma representação de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas. Veja só, olha esse gráfico que eu apresentei para vocês no slides. Esse gráfico é um gráfico de colunas. E aqui nós temos sabores preferidos. Os sabores são chocolate, creme, limão, morango e uva. Esse gráfico mostra a preferência de sabores de sorvete entre um grupo de crianças. E 5 sabores foram escolhidos, os que eu já disse para vocês, certo? Aqui no sabor de chocolate, nós tivemos a preferência de 7 crianças. Como assim, professora? Aí não tem o número 7. Realmente não aparece o número 7, mas eu sei porque a minha tabela, o meu gráfico, me desculpem, está descrito pelos números pares de 2 em 2. Portanto, entre o 6 e o 8, na metade, eu sei que existe o número 7 aqui, ok? Olha só, entre o 6 e o 8, eu tenho 7. Agora, olha só, a primeira barra do gráfico
correspondente é ao sabor de chocolate. Lembrem que eu falei para vocês que são 7 crianças que escolheram esse sabor. Agora eu quero saber quantas crianças escolheram o sabor limão. Pelo gráfico, a visualização é bem simples. Olha só. Essa é a coluna da quantidade de crianças que escolheram o sabor limão. Analisando aqui, bem simples, não é mesmo? Eu sei que 2 crianças escolheram o sabor limão. Essa terceira barra do gráfico corresponde ao sabor limão. Portanto, como já disse, 2 crianças escolheram esse sabor. Os dados observados em um gráfico também podem ser escritos em forma de tabela. Veja só, eu transcrevi os dados do gráfico para a tabela. Os 5 sabores que eu tenho no gráfico com as quantidades respectivas de crianças que escolheram determinado sabor. Pronto! Eu espero que você tenha conseguido compreender. Bem legal, não é mesmo? Agora chegou a hora de pensar de forma prática. Que tal se você também puder criar as suas tabelas e os seus gráficos com as suas preferências? Depois você pode transformar a tabela no gráfico ou o gráfico em tabela. Eu tenho certeza que você é capaz. E antes de terminar a nossa videoaula de hoje, está chegando a hora do portal Conexão Escola. Agora é hora de aplicar os conhecimentos que você viu hoje lá no portal. Pegue o seu material que tem um monte de exercícios te esperando. Matemática sem prática não é matemática, certo? Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho mais com o seu processo de ensino-aprendizagem. Foi muito bom e eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!